Bom dia a todos aí na Federal de Sergipe. Conforme combinado com a Carolina, eu e o Fernando ficamos de deixar um depoimento aqui, contribuindo para o evento. Que acontece agora, na sexta-feira, né? Exatamente. Tá cheio de gente bacana aí, em Aracaju, Laranjeiras, esse final de semana. E a gente queria deixar primeiro um grande agradecimento para a Carol por nos ter convidado e um abraço para todos os amigos que estão aí hoje. Eu, em especial, para o meu amigo Rodrigo Baeta, porque eu tenho muita saudade. Eu também queria deixar um abraço para o Baeta. Não sou tão amigo do Baeta quanto o Fernando, tem mais histórias para contar com o Baeta. Você ainda tem a chance de poder passar para o Cruzeiro, eu não tenho essa chance, então... E um beijo para a Carol também, uma querida amiga, e parabenizá-los aí da Federal de Sergipe pela capacidade de organizar um evento tão interessante como foi esse, como está sendo esse, né? Pelo que eu entendi, quem está organizando é o Laboratório de Projeto, Ensino e Memória, que, até onde eu sei, é capitaneado pela Carol Chaves. Então, parabéns a todos e muito obrigado pelo espaço de podermos falar desse livro que eu vou apresentar e da coleção de livros que o Fernando vai falar. Bom, a Carol nos pediu para falarmos um pouco sobre o filme do Vila Nova Artigas, sobre o Vila Nova Artigas, antes de falarmos dos livros. Eu acredito que o Baeta, a essa altura, quando esse vídeo estiver passando, já tenha falado o mais importante sobre o filme. Ele está aí junto com vocês e assistiu o filme e vai falar imediatamente após tê-lo assistido, portanto, entendo que tenha restado pouca coisa para a gente dizer. Eu vou falar dois comentários rápidos, passo para o Fernando, depois a gente volta a falar dos livros. A primeira questão é que eu acho que esse filme, ele faz parte de uma leva de filmes, que a gente poderia incluir o do Afonso Reydi, do Delfim Amorim, Sérgio Bernardes, os irmãos Roberto, ele tem aqui o CDzinho dos irmãos Roberto aqui ao lado, os mais antigos sobre Oscar Niemeyer. Então, uma leva de filmes que, de modo muito positivo, tem saído do âmbito acadêmico e tem passado em cinemas comerciais. Eu acho que isso pode passar desapercebido, mas eu acho que isso é uma mudança muito positiva, um sinal de mudança positivo, e que se nós pretendemos extrapolar os muros das universidades e levar a discussão de alto nível sobre arquitetura para a rua ou para a sociedade, o filme me parece que é uma ferramenta fantástica. Uma ferramenta, Isso realmente a capacidade que o cinema tem de tocar as pessoas, e no caso a gente tem uma carência tão grande de oportunidades de levar o discurso da arquitetura para a sociedade em geral. O cinema supre essa carência de uma maneira que fantástica. A gente tem mais aqui apoiar e disseminar esse tipo de documentário. E o segundo ponto, e aí no caso específico do filme do Vila Nova Artigas, sobre Vila Nova Artigas, eu acho que por ele ter sido feito por um membro da família, né, pela neta, e nesse sentido ele se aproxima do filme do Sérgio Bernardes, e nesse sentido, em minha opinião, se distancia do filme dos irmãos Robertos. Ele tem um papel particularmente interessante quando nós constatamos ou aceitamos que a história da arquitetura brasileira tendeu a uma narrativa linear, vitoriosa, por dizer assim, de algum modo, né? Onde, sem sobressaltos, onde os nossos gênios, quase que convertidos em divindades, não morrem. Quase não morrem, chegam até 105, 106. E sem sobressaltos, uma história feliz, sem dramas. O filme me parece que serve como contra-exemplo, assim como o de Sérgio Bernardes, e humaniza um personagem que também foi mitificado de algum modo pela historiografia. Uma humanização e desmitificação que está o tempo todo no filme. Ora ele é prepotente, ora ele é humilde, mas de qualquer modo é um ser humano com uma vida cheia de percalços e dramas. Isso me parece talvez o melhor do filme.
Fernando? Eu acho que nós estamos passando por um momento agora muito interessante. Nós atingimos uma certa saturação da pesquisa sobre esses grandes mestres da arquitetura. E essa narrativa hegemônica do endeusamento dos grandes mestres está mais do que na hora de ser superada. Não para a gente julgar o bebê fora jogado do banho, mas para a gente poder ter uma nuance aí de que foram pessoas que tiveram uma contribuição importante, fizeram algumas coisas importantíssimas, não fizeram outras coisas importantíssimas, construíram uma arquitetura brasileira, não construíram outras coisas, para que a gente possa ter uma historiografia um pouco melhor pautada nessas questões. E nesse sentido, a humanização do personagem é fundamental. Me lembra muito o filme sobre o Louis Kahn, feito pelo filho dele, feito pelo Nathaniel, que é muito isso, o filho em busca de um pai que nunca teve presente, né? E aí o pai calha de ser um arquiteto importantíssimo do século XX. Mas eu acho que, nesse sentido, os livros que nós estamos publicando também fazem o mesmo tipo de trabalho, né? Talvez de uma maneira um pouco menos emotiva do que o cinema, um pouco menos subjetiva do que o cinema, porque são linguagens diferentes, mas um pouco mais duradoura. Eles vão deixar registros que vão durar mais do que o momento de exibição de um filme. Então, eu acho que eu posso até apresentar, por exemplo, o livro do Márcio. Acho que vai ficar legal da gente fazer essa dobradinha aqui. O livro das casas do Vila Nova Artiga, que o Márcio publicou esse ano com a Romano Guerra, e tem essa sacada linda aqui na capa, né? O livro não está descolado, isso aqui não é um probleminha, não é um defeito de confecção do livro. Ele é assim para que você possa abrir o livro completamente e ver cada uma das fotos de página inteira ou dos desenhos de página inteira, dos croquis que estão aqui, de maneira melhor e mais aberta. Então, é um livro extremamente inteligente, bem pensado. É resultado da tese de doutorado do Márcio, defendida na ETSAB de Barcelona, há alguns anos atrás, e depois, 2008, e depois exaustivamente trabalhada por ele e pela equipe da editora Romano Guerra, que a gente também precisa de fazer aqui uma homenagem, né? Essa dupla lá de São Paulo, Abílio Guerra e Silvana Romano, merecem todo tipo de homenagem da nossa disciplina. Eles têm hoje a melhor editora brasileira de livros de arquitetura, eles estão editando os melhores livros, os livros mais bem feitos, mais bem pensados, mais bonitos, e antes de ter a editora, eles criaram a plataforma Vitruvius, que é um monstro, vamos dizer assim, de potência transformadora, né? Feliz do país que tem uma plataforma como Vitruvius para poder disseminar e sistematizar uma enorme produção de conhecimento. Eu acho que esse casal, Abílio e Silvana, merece todas as nossas homenagens. Daqui a pouco o Márcio ou eu vou falar um pouquinho dos outros livros também. Mas deixa eu passar a bola então para o Márcio, para que ele possa apresentar o livro que eu acabei de introduzir. Ele pode falar melhor Vou falar um pouquinho do livro, então, complementando o que o Fernando falou, e aí eu vou usar a mesma estratégia que ele. Vou começar apresentando os livros que estão na mão dele. Bom, a ideia era falar muito brevemente, muito rapidamente, eu vou resumir um pouco mais ainda do que eu já havia pensado, falar menos da pesquisa, obviamente, muito mais do livro, e portanto, e na medida do possível, me colocar quase como leitor, menos como autor, mais na posição de leitor, né? E o que motiva essa posição é um post que o Abílio publicou no Facebook em fevereiro de 2017, fevereiro desse ano, é um pouquinho antes do lançamento oficial do livro, um pouquinho antes do livro estar efetivamente já nas lojas. O post dizia o seguinte, vou ler textualmente:
Acabamos mais um livrinho, agora sobre Artigas. É sobre casas construídas e não construídas, mas é também um livro sobre Artigas, sobre sua trajetória visto como homem vivo, não como mito. O texto, o post do Abílio, indica 2 livros, um sobre casas e outro sobre Artigas e sua trajetória. O que me faz pensar que todo livro, no fundo, são muitos livros. Eles dependem tanto quanto do número de leitores, ou seja, depende, portanto, do lugar, do contexto e da posição de onde são lidos. Nesse sentido, eu proponho rapidamente 5 livros, para entendermos o livrinho que o Abílio comentou no post. O primeiro é um livro sobre casas, efetivamente é um livro sobre casas, e que faz muito sentido no caso de Artigas, porque as casas são, ou foram, serviram como um móvel de experimentações espaciais, estruturais, tipológicas, sociais, que impactaram diretamente na sua obra, nos seus projetos maiores e mais complexos, e que, por sua vez, depois voltam a retroalimentar a própria casa. O segundo livro é também um livro sobre casas paulistas, que é o subtítulo do livro. Mas aqui não se trata de nenhum tipo de conotação regionalista ou identitária, eu diria até todo o contrário. A ideia de casas paulistas tenta perceber como o tecido urbano da cidade de São Paulo, mais do que da cidade de São Paulo, de parte da cidade de São Paulo, de seus bairros jardins, o tecido social desses bairros, em contínua transformação, foram decisivos na definição da ideia de casa para Vila Nova Artigas. Mais de 70% das suas casas, construídas ou não, foram projetadas nesses bairros. O que delimita um tipo de cliente específico, um tipo de bairro específico, uma paisagem em particular e uma legislação em particular, que obviamente, como arquitetos, sabemos que essas condicionantes vão ser decisivas para a formação da sua ideia, da sua visão de casa. E no caso de Vila Nova Artigas, da sua visão de arquitetura, já que as casas são decisivas para entendermos os outros projetos. O terceiro livro, que se desprende, obviamente, desses 2 primeiros, é sobre casas não construídas. O Fernando está passando aí, a gente vê uma série de materiais, uma série de documentos manuseados de maneira muito rigorosa pela Romano Guerra e que converte os desenhos, os documentos de muitas casas não construídas no protagonista desse livro. O que nos ajuda a sobrepor algumas camadas interpretativas a uma obra que era consolidada de Vila Nova Artigas, ou seja, determinados projetos que representavam em todos os livros. E o quarto e penúltimo livro deve ser entendido como um documento historiográfico do seu tempo, alinhando-se a uma série de publicações, acho que o Fernando também comentou, ainda que não falando sobre Vila Nova Artigas, mas uma série de publicações recentes que vêm descortinando, nesse caso, outros artigos. Ruth Verdenzain e Hugo Segawa, num evento em 2015 na FAUSP, comemorativo dos 100 anos, apontam com clareza essa necessidade em 2 textos que eu recomendo a leitura para quem não conhece. O da Ruth é Fora do Tom, Fora da Ordem, ou Quanto Mais Artigas, Melhor, e o Hugo Segawa é Eu Sou 100, Eu Sou 30. Esses 2 textos, diríamos, reivindicam a necessidade de outros artigos. E, finalmente, por último, o livro como produto cultural. Peça que se incorpora ao acervo importantíssimo, citado aqui pelo Fernando da Romano Guerra, e que vem constituindo com um grande rigor, mas sobretudo com um enorme esforço por parte do Abílio da Silvana e da equipe, um importantíssimo acervo de livros. Um livrinho, como sugeriu o Abílio, porém com uma solução engenhosa, que é essa da página que se abre por completo. A Romano Guerra e a equipe conseguiram, por meio de uma coordenação editorial impecável e de um desenho preciso, um livro de 306 páginas, vastamente ilustrado, como deve ser um livro de arquitetura, com um formato próximo ao A5. Um livro de peso, para usar o slogan da Romano Guerra, mas só com 800 gramas. Acho que essa... Bom, eu vou apresentar rapidamente aqui, vou introduzir os livros e passo para o Fernando complementar. A coleção Pensamento da América Latina, publicada bilíngue, em português e inglês, me parece ser uma convergência de interesses, ou de um momento propício
de convergência de dois grupos, o Vitruvius e a Romano Guerra, e a Em América, com o Fernando Lara. Por um lado, há por trás do trabalho do Fernando uma exaustiva pesquisa por dar voz, recolocar e revisar o papel da arquitetura latino-americana do século XX diante, diríamos, do mundo. E por outro lado, o Vitruvius, que foi o suporte desde 2000 da inclusão e da publicação de uma série de autores e livros e textos e artigos da produção de maneira geral intelectual sobre arquitetura no Brasil. O que Fernando, Abílio e Silvana fizeram foi juntar boa parte desse material que estava no Vitruvius e discutiam a América Latina por meio de 3 autores, numa coleção que está sendo agora publicada não só em português, mas em inglês. Obrigado, Márcio. Foi ótimo você ter terminado a discussão do seu livro falando que ele pesa 800 gramas. Porque essa história toda começa com esse aqui, que pesa 2,1 kg. Esse é o meu livro da arquitetura moderna na América Latina, publicado em finalzinho de 2014, com data de 2015. A coleção, o trabalho com a Romano Guerra e a coleção Pensamento da América Latina, que também se desdobra na coleção Design da América Latina, que eu vou falar daqui a pouco, porque são 3 dos livros que estão saindo ainda esse ano, começa por aqui, começa pela experiência de fazer um livro, a experiência de sofrer a escritura, o processo de formatação do livro, o processo de pedir autorização para uso de imagem, que é um processo chatíssimo. Tudo isso vai deixando a gente acostumado e escolado na ideia de fazer livros. E o fato dele pesar 2,2 kg, ou 2,150 kg, me trouxe um grande problema. Livro não viaja. Livro viaja muito mal, é muito pesado. Você põe 10 exemplares desse numa mala e você estoura o limite de bagagem de uma passagem de avião, que é de 23 quilos, né? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês entenderem. Quando esse livro saiu, o primeiro lugar que a gente divulgou foi aqui em Austin, teve uma palestra, uma divulgação, a gente fez uma exposição, que depois viajou por 25 cidades, vai chegar agora no Equador, em Cuenca, em dezembro, vai continuar viajando. E depois disso eu tinha uma série de viagens. Para Fortaleza, para o Fórum Jovens Arquitetos em Fortaleza, eu levei 10 livros na bagagem. Estourei o limite da bagagem, 23 quilos. Estourei uma mala também. Estourei uma mala também, porque as malas não aguentam a quantidade de peso, elas arrebentam, estoura a rodinha, estoura a costura, estoura o zíper da mala. E os 10 livros venderam em Fortaleza em 3 minutos. Não é por aí. Nesses grandes eventos a gente tem que ter 100 livros para vender, não 10. Né? Bom, no meio do ano eu ia dar 3 palestras na Europa e falei com o distribuidor: eu não vou levar livro na bagagem, é impossível. Como é que faz para ter o livro lá nas escolas onde eu vou falar sobre ele? O senhor tem que arrumar uma livraria lá em Munique. Essa livraria entra em contato com a gente e vai comprar o livro. E aí a gente manda e o livro vai estar lá disponível no dia da sua palestra, através da livraria. Pô, como é que eu vou arrumar uma livraria em Munique e outra em Madrid? Não tem a menor condição, deixa para lá. A palestra foi sem livro mesmo, tudo bem. Mas em agosto eu estaria em São Paulo, na História da Cidade, uma palestra no auditório da Aliança Francesa, que é do lado da História da Cidade, do lado da sede do IAB, onde está a livraria do Toninho. Tem o nome da Artigas, da livraria. Chama Vila Nova Artigas, a livraria. Entrei em contato com o Toninho e falei: Toninho, a palestra é dia tal, etc. Está aqui o contato do distribuidor para que você possa pedir os livros e que os livros estejam disponíveis no dia da palestra. Passou um mês, o Toninho manda um e-mail falando: Fernando, o cara não responde. E, poxa, como assim? Mandei um e-mail para o distribuidor, eu também. Nada de resposta. Passou mais 2 semanas, já estava bem perto da data, eu mandei um e-mail mal educado, bem duro,
para o diretor da editora e para o distribuidor, falando, poxa, quando eu fui para a Europa, você disse que eu tinha que arrumar uma livraria lá. Agora eu vou para São Paulo, eu tenho uma livraria lá, está aqui o nome do cara, está aqui o endereço, e ele não quer comprar 10 livros, ele quer comprar 100 livros, porque ele acha que vai vender bem. Por que você não responde o e-mail dele? Aí o distribuidor me respondeu um e-mail curto e grosso. Senhor professor, eu tenho 4.000 livros no meu catálogo. No Brasil, eu tenho convênio com a La Selva, a FENAC e a Cultura. Não tenho tempo nem disposição para vender para mais ninguém. Ponto final. Então, assim, não é à toa que a Amazon consegue dominar o mercado, porque o mercado de livro é uma máfia. Sabe? É uma máfia igual ao supermercado. As editoras pagam para o livro ficar em pezinho na vitrine para vender mais. Então, como é que a gente entra nessa conversa? Ao mesmo tempo, tem uma preocupação minha muito grande. Eu já vinha conversando isso com a Bíblia e Silvana há algum tempo. Nós temos no Brasil quase 400 escolas de arquitetura, ou 400 e poucas escolas de arquitetura. Dessas 400 e poucas, 20 têm programas de pós-graduação. São quantos programas? Você sabe o número certinho? 20 e poucos. Entre 20 e 30. Entre 20 e 30. Vamos supor que sejam 25. Esses 25 programas de pós-graduação, os professores circulam entre eles todos se conhecem. Nós nos encontramos nos eventos, né? O pessoal que fala de arquitetura moderna e de projeto de arquitetura se encontra na Amparte, no Docomomo, no Projetar, que é o meu caso, é onde os seminários que eu circulo, um pouco no Seminário de História Urbana. 2 vezes por ano eu estou me encontrando com esses colegas e nós estamos trocando os livros. O Márcio trouxe um para mim, eu dou um para ele, etc. Ótimo para mim e para o Márcio, mas esse modelo de distribuição não funciona para a disciplina da arquitetura. Tem 380 escolas de arquitetura que não têm um programa de pós-graduação, que não fazem parte desse circuito. Né? Sobretudo se de algum modo a gente quer extrapolar os muros universitários Exatamente. e levar a discussão, Exatamente. Então, a ideia da coleção Pensamento da América Latina surge exatamente dessas angústias. Né? Eu já vinha conversando com a Bíblia e Silvana sobre isso. A ideia surge do seguinte: nós temos um conteúdo enorme disponível no Vitruvius. Falta filtro curatorial, falta uma organização que diga, olha, leia esses 8 textos aqui para pensar sobre o tema tal, leia esses outros 10 textos para pensar esse outro tema. Falta fazer filtros nesses conteúdos, é o que a internet não faz, nem vai fazer. A internet está tudo lá disponível, você tem que fazer o seu próprio filtro. Para o estudante de arquitetura isso é muito difícil. Qual que é a diferença entre um artigo que passou pela revisão de pareceristas, no caso do Arquitêncio do Vitruvius, e um artigo que está lá na internet de alguém, sabe? Esse tipo de filtro precisa do professor sênior para poder fazer essa curadoria. E o editor, né? E o editor, né? Então, a ideia da coleção é fazer justamente isso. É selecionar textos, a maioria deles do Vitruvius, mas não só. Né? No caso dessa coleção Pensamento da América Latina, são livrinhos de autor. Então, o primeiro livro é do próprio Abílio Guerra, com vários textos que eu reuni da obra dele. O segundo livro é a obra do Carlos Teixeira, e aqui eu tenho um livro em português e em inglês que a gente está lançando. E o terceiro, que eu não tenho aqui comigo, é do Otávio Leonídio. Todos esses livros, na verdade, como a Silvana gosta de lembrar... Da calvície, todos esses autores... A ideia é... Quando a gente fez o lançamento, botou a foto dos 3, nós percebemos que os 3 são bastante carecas, e o editor que vos fala aqui está ficando bastante careca também. Então eu estou no caminho, no bom caminho desses 3 colegas que eu admiro tanto. Mas como a Silvana lembrou tão bem, nós não fizemos 3 livros, fizemos 12. Né? Cada um desses livros tem 4 versões. Cada um desses livros tem a versão em português e a versão em inglês. Tem o e-book em português e o e-book em inglês. Porque o e-book é uma aposta nossa de que nós vamos conseguir disseminar o conhecimento muito mais longe,
você pode baixar o e-book em qualquer lugar do mundo que você esteja e que tenha uma conexão de internet. Então, levando conhecimento para quem precisa em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo preservando um pouco o direito autoral do autor, porque não dá para só distribuir o PDF e deixar o livro aberto e solto. Né? Esses livros têm custo. Essa coleção que a gente lançou esse ano vai demorar alguns anos para se pagar. Até lá, é investimento meu, do Abílio, da Silvana, do Otávio Leonídio e do Carlos Teixeira, que bancamos esses livros. E assim serão com os próximos livros também, até que a gente ajuste isso. Mas a gente não vai parar de fazer livro por causa disso. Os 3 primeiros livros estão lançados, estão disponíveis impressos e em formato e-book em português e inglês. A ideia é continuar fazendo livros bilíngues. Tem outros 3 no prelo para ser lançados ano que vem, se a gente conseguir ter fôlego para isso. E, em paralelo à parceria com a Romano Guerra, eu estou lançando uma outra série, que é a Design da América Latina, que são livros de projeto arquitetônico. Né? O primeiro deles, do Horizontes, que é um escritório em Belo Horizonte, saiu agora em outubro, acabamos de lançar. O segundo, dos Arquitetos Associados, vai ser lançado em primeira mão aqui em Austin, na semana que vem, no dia 15 de novembro. Depois ele é lançado em Belo Horizonte e provavelmente ano que vem em São Paulo. E o terceiro, que é o livro do escritório Boldarini, do Marcos Boldarini em São Paulo, está quase pronto, está quase no finalzinho, deve ser lançado já no início de 2018. Então, se vocês tiverem boas ideias para livros, pode mandar para mim, para o Márcio. A gente adora fazer livro, a gente adora trabalhar como editor. O Márcio foi editor da parte latino-americana do Vitruvius por muitos anos. Atualmente é editor da revista Docomomo, foi editor da revista Teses da Amparc. Eu, com essa experiência de fazer livros todo ano dos meus ateliês de projeto, e agora a parceria da Romano Guerra, então nós vamos continuar produzindo esses livros, porque o que a gente gosta mesmo é de sentar e conversar de arquitetura. É uma pena que não tem uma cerveja, nem uma Carol, nem o Rodrigo Baeta na frente da gente aqui, para a gente poder fazer o melhor dessa conversa, mas mesmo assim a gente fez o vídeo, que a gente vai agora editar um pouquinho, mandar para vocês nos próximos dias, para que a conversa possa continuar. Eu queria fazer só um comentário final. Já que a gente está falando de livros, de editores, de autores, de distribuição, quando apresentei esse livro em São Paulo, eu finalizei pedindo um esforço de fazer 2 imagens mentais, 2 fotos que existem, mas que a gente não tem aqui para mostrar, que discute de algum modo, ou pelo menos que deixa aí como pontapé para a Carol e para o Baeta, discutir um pouco o livro enquanto produto cultural e a ideia de autor. Então a primeira das imagens é de 1954, Siegfried Giedion, um mítico historiador de arte e da arquitetura suíço, debruçado sobre os manuscritos do Espaço Tempo e Arquitetura, da versão em italiano, ao lado do editor. O editor era o Rico Roepli, ou alguma coisa assim, pouquíssimo conhecido, no âmbito da cultura arquitetônica, pelo menos, e olhava quase que atônito enquanto Giedion passava cola atrás de uma imagem e escolhia o local exato da foto da versão italiana do Espaço Tempo e Arquitetura. Imagens que vão relacionando ao texto, ou seja, numa construção importante para quem conhece os livros do Giedion, sabe dessa relação. A outra imagem que eu peço para vocês fazerem, eu recebi no meu celular em fevereiro de 2016, foi tirada a 4.000 quilômetros de onde eu estava, eu recebi no meu celular, pelo WhatsApp, eu estava na praia, então eu conseguia olhar muito bem por conta do sol, e na imagem estava o Abílio, o Darkon, que é o designer gráfico desse livro, a Silvana supostamente estava fotografando a foto, e a Fernanda Critelli estava ali de canto nessa imagem. Os dois, principalmente Abílio e Darkon, checavam com uma lupa alguns detalhes da impressão desse livro, da capa.
E eu, a 4.000 km de distância, tentando utilizar o zoom do celular, tentava imaginar como ia ser a capa do livro. Entre essas duas imagens, a de um autor que toma a rédea completamente do livro, e a do outro lado, de um autor que não controla, que é parte de um processo enorme de pessoas que trabalham sobre o livro, eu acho que a gente pode questionar ou discutir a ideia de autoria, né? Que por trás da segunda imagem se revelam dezenas de coautores, alguns que estão efetivamente na foto, mas outros não, e com os quais eu tive o privilégio de compartilhar a coautoria desse livro. Acho que fica essa mensagem para uma boa discussão sobre a autoria. O nosso agradecimento a toda a equipe que trabalha na produção de cada um desses livros. Exatamente. Tá bom, Muito gente. bem. Um abraço. Aproveitem aí Sergipe e a gente espera revê-los em breve. Um abraço.